As montanhas suíças são mais do que simples paisagens. Elas guardam histórias antigas, caminhos desafiadores e vistas que tiram o fôlego de qualquer viajante. Durante as próximas semanas vamos nos aventurar pelos Alpes, cruzando dezenas de passos de montanha e descobrindo lugares inimagináveis. E faremos tudo isso na garupa de uma corajosa Vespinha, enfrentando estradas sinuosas e surpresas inesperadas. Hoje iniciamos essa jornada épica explorando os Alpes suíços, e o nosso primeiro dia já promete paisagens incríveis e alguns perrengues. Não vamos poder conhecer a cidade porque estamos perdendo nosso tempo de turistar aqui resolvendo bucha. Aí como é que cobre esses danos, né? Moto toda pronta, toda compacta. Carol toda equipada também. Eu também tô equipado pra subir na nossa poçante. E agora a gente tá indo pro nosso primeiro destino do dia. A gente vai agora com a nossa poçante pegar a rodovia, porque daí a gente vai chegar num lugar bem legal pra mostrar pra vocês. Dores? Muitas. Principalmente na busanfa. A bunda quadrada. Ah, eu também. Tô cansada já, ainda falta 2 horas e 20. 2 horas e 20 pra chegar no começo. É. Teu cabelo tá liso? Quero nem ver o meu. Esse aqui é o almoço. Bonita? Quanto é que foi, Carol? Ah, boa pergunta, quanto é que foi? No caso, a gente tá aqui num posto de gasolina, então, pra vocês terem uma noção, não é restaurante, não é nada disso. Foi de graça, não tem preço? Mas é R$14,95 a pizza. Não, essa foi, como essa não é a mais simples, essa foi 16 e pouco. Aí a sobremesinha mais uns 3,95 e o Monster também foi 3 e pouco. Agora a gente vai comer, gente. Uma eternidade depois. Vou mostrar pra vocês um lugar bom pra deixar a chave da moto quando vocês forem no restaurante ou no abastecer. Vem comigo. Aqui, ó, é um ótimo lugar pra guardar a chave, gente. Meu Deus. Eu esqueci, tem tanta coisa pra organizar que eu esqueci. A gente deixou os casacos tudo aqui e o capacete. Eu já tava levemente preocupada, mas o Felipe foi além e deixou a chave na moto. Eu sem querer. A gente saiu por quanto tempo? Sei lá. Acho que uns 20 minutos, mais ou menos, né? Não sei não. É, menos um pouquinho, eu diria. Tá bom. Valeu, povo suíço, por não ter roubado nossos capacetes, nossa moto e nossos casacos. Eu falei pra ele ir lá abastecer que eu ia ficar em pé um pouco pra descansar a perna. Mas vamos pra lá, né? Eu vou lá. Quem tiver curiosidade de preço de combustível, ó, aqui tá o preço do litro em franco suíço, que é mais ou menos parecido com o preço do euro. Como é que funciona isso daqui? É só encher e daí pagar lá dentro? Não sei, deve ser. Parece ser assim. Legal, eu nunca vi abastecer uma moto. Completa aí, amigão. Vou tentar. Já deu? Já deu. 3 litros. 7,22 francos. Pra encher. Deu 100 e poucos quilômetros, deu meio tanque. Nossa, a gente deu 100 e poucos quilômetros com 7 francos. Tá bom? Vai ser econômico esse rolê. Mas daí hotel a gente gasta. É, hotel é caro na Suíça. Como sempre, todo rolê começa com perrengue. O que houve agora? A pecinha aqui da empresa daí tá escapando. É. Rodamos 3 lojas hoje pra achar uma pecinha pra botar na moto. Mas não era perfeita. A única que a gente achou e que ainda foi caro. Daí agora caiu aqui no posto. E sem isso a gente não tem mapa, daí é ruim, né? Ainda bem que eu tenho o MacGyver.
Você segure algo? Verei. É muito grosso, assim um pouquinho mais fino. Também é um parafuso curtinho, né? Agora, aquela chavezinha tá embaixo daquele coisa preta, é só botar aqui e girar. Embaixo dessa borrachinha preta. Não ficou muito bom. Não, tá muito solto. Muito solto. Não. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if Paramos para mais gambiarras. Durante a viagem eu pensei o que eu podia fazer e eu sei que vai dar certo agora. Porque a gente botou aqui e ficou molengo, aí botou aqui de novo, aqui escorrega. Agora o Felipe vai ajeitar. Enquanto isso eu vou levar vocês para fazer 3 coisas comigo. Ver a vista, que é linda, recarregar a água e esticar minhas pernas, porque eu preciso. Ai, a bunda! Esse é o Lac Léman, ou também chamado de Lago de Genebra. Só que molha a cidade de Genebra e muitas outras aí. As outras cidades não gostam muito que o pessoal chame de Genebra, porque também é delas, né? Esse lago é gigantesco e ele divide a Suíça e a França. Agora vamos recarregar nossa água. Eu acho que é só apertar esse botão. Deixa eu botar aqui no bolso a tampinha. É. Maravilha. Oh! É rápido, vai demorar isso aqui. Tá, vocês entenderam, agora eu vou usar as 2 mãos, sinto muito. Aqui tá a obra de arte do seu Felipe, ele trocou, em vez de botar no ferro de cima, ele botou no ferro de baixo, com uma borrachinha. Acho que agora tá firme, né? Então a gente já viu aqui o lago. Do outro lado, a gente tem alguns vinhedos aqui, ó. Tem uns castelão, né? É, lá em cima tem tipo um castelo ou um hotel. Lá também tem outro, ó. Não é exatamente aqui, mas aqui perto tem um vinhedo que ele é tão importante e tão grandioso que ele é patrimônio da Unesco. Seria como esse, assim, que ele é no morro e vai descendo, e do outro lado tá o lago, sabe? Só que daí a diferença é que é, assim, muito maior. Agora, aproveitar para ir no banheiro público, que tem aqui na área de descanso da autoestrada. A Carol falou que era um banheiro especial, vamos ver aqui. Banheiro de buraco no chão. Vamos lá, né, gente? Que fedor. É uma casinha assim, o banheiro. Aqui tem lugar para lavar a mão, daí vai pro lado. Tem vários boxezinhos para fazer xixi no chão, no buraco. Coisa horrível. E lá tá nós com a moto. even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Agora tem uma nuvem bem em cima de nós, pegando chuva. Paramos aqui para checar o previsão do tempo. Só que vai continuar chovendo até 9 e pouco da noite no local que a gente vai, então vamos tocar a estrada. O Felipe botou a mochila para trás para molhar menos, só que não tem lá muito espaço agora. Fazer o que, né? Bora? Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down. Aprendemos com a nossa viagem da Itália que para ir para outro país precisa do adesivo CH. Senão a polícia pode parar a gente e multar. Tô comprando. Consegui, mas não sem levar um susto. Eu fui pagar com cartão, daí a moça falou:
de 90, que é tipo 90, daí só que ela falou não, e eu entendi tipo, não, porque eu fui mostrar o cartão e é o cartão que ninguém nunca aceita em lugar nenhum, daí eu entendi, não, tipo, não pode, daí levou um tempo pra cair a ficha, que é 2,90, porque na França eles falam 4,80, 10 pra 90, e na Suíça eles falam 90, obrigado. Mas me confundiu. Deu certo. E pelo menos não foi 90 francos, foi... Não, 2,90. Vamos colar agora? Bora, vamos lá. Deixa eu te fazer as ondas. No baú mesmo? Uhul! Menos um problema. Respeitamos as leis de trânsito. E menos um problema pra eu ficar ansioso pensando nele. A gente tá fugindo da chuva e ela vindo atrás da gente. Aqui é potência! É muita pressão! A pressão é, será que sobe ou não sobe? Sobe então. A gente acabou de chegar na entrada do Passo Grande São Bernardo. A gente acabou de virar nesse túnel aqui. Se a gente pegasse para a esquerda, pegaria o túnel do Grande São Bernardo. E para a direita, a gente vai fazer o passo. É o nosso primeiro passo dessa série, que a gente vai fazer muitos passos. Nessa mini motinho aqui, ó. Mas, meu bem, nos menores frascos estão os melhores perfumes. Essa motinha vai levar a gente longe ainda. Vai devagar mesmo. E sempre. Então, aqui onde nós estamos, marca exatamente o começo do Passo Grande São Bernardo. A gente estava com chuva, já deprimido que o primeiro passo ia estar cheio de chuva, mas a gente deixou ela para trás e agora tá esse lindo sol. Tudo do jeito que perfeito pra gente fazer a nossa visita. Essa chuva que a gente pegou deixou a roupa toda molhada. Tá um frio agora. Eu tô bem de boa porque ele me protegeu da chuva e agora ele me protege do vento. Faz parte. Dá pra ver o zigue-zague dessa rota do passo e a linha reta do túnel, ó. Mas pra que pegar túnel se pode ter isso? Olha só. Porque quando tua moto não dá conta de subir. Of a lullaby. With the words of a lullaby. Send me off with the words of a lullaby. I've been trying. Adivinha aonde a gente vai parar com esse passo? É isso aí, estamos indo para a Itália de novo. Mas a gente não vai passear pela Itália. Hoje o foco dessa série são os Alpes Suíços. Só que os Alpes Suíços dão na Itália às vezes. Fazer o quê?
Pra lembrar a gente onde nós estamos. Olha quem temos aqui. São Bernardos. A gente ia comprar um desse e levar pro Peri, né? Não um cachorro de verdade, um ursinho. Muito fofo. Não, porque o São Bernardo de verdade ia ter um Peri de estimação, porque eles são gigantescos, né? Muito fofinho. E vocês ficariam nesse lugar? Albergue del Hospice. Do hospício? Mas não é bem um hospício, a gente já aprendeu isso. Esse negócio de hospício que a Carol tá falando ali é bem curioso, mas a gente perguntou e já descobriu o que que é. Era uma hospedagem, assim, de algum local mais simples, né? Quando vocês estiverem passeando pela Suíça e tal, vocês vão, às vezes, nos Alpes acharem para lugares para morar, lugares para pegar estadia que se chamam hospícios. Tipo, quase que literalmente. Só que a gente descobriu que, na verdade, é um lugar de relaxamento. É quase como um spa, assim. Pessoas mais idosas também frequentam bastante, que é pra relaxar. Mas quem não ia querer relaxar num lugar desse, né? Olha isso. A gente andou o dia inteiro em cima dessa moto e eu estou relaxado. Como assim? Pessoa mais ansiosa que eu conheço. Que lugarzão, gente. Que lindo, meu Deus. Eu tô tão feliz. A gente vai continuar rodando aqui porque tá meio tarde. Mas a gente vai mostrar mais coisas. Não parece, né? Mas são 7 da noite já. É. E temos aí mais de 1 hora de viagem ainda. O hotel tá lotado e a gente não vai ter quarto pra ficar e agora a gente tá tentando resolver isso. Porque já tava reservado, né? A gente reservou pra não ter problema com isso, né? Porque a gente pensou, não, vamos pegando o hotel que tiver na hora. Enquanto isso, o sol se põe e a gente não vai conseguir conhecer a cidade. Como é que cobre esse dano? A gente sai meio-dia, chega às 8h40, tá cansado e aí tem overbooking na acomodação e não tem quarto. Daí agora não vamos poder conhecer a cidade porque estamos perdendo nosso tempo de turistar aqui resolvendo bucha. Aí como é que cobre esses danos, né? Não é basta só arrumar um quarto e dizer vai pra lá. 3 horas depois. Tá acabada. Conseguimos. Passamos 3 horas nessa palhaçada de trocar de hotel, mas conseguimos agora. Gente, que final de dia. A gente foi, tipo, do céu ao inferno nesse finalzinho de dia, né? Literalmente do céu, quando a gente tava lá em cima da montanha. É tão alto. E porque tava super legal, né? Foi muito incrível. Aqui é o quarto do hotel que a gente vai ficar. Esse hotel tá, tipo, 10 vezes mais chique do que a gente esperava, porque a gente não queria ficar num hotel caro assim, mas a gente vai tentar resolver isso com a operadora de hotéis que fez isso com a gente. E a gente vai... É isso. A gente vai descansar e até semana que vem ou até amanhã de manhã. Para continuar acompanhando essa viagem épica pelos Alpes suíços, é só clicar nesse vídeo. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever.